Professor, ranqueie as piores mentiras sobre a Revolução Francesa. Vamos começar que ela foi uma revolução feita pelo povo. Essa eu acho que é a número um, né? Então, quando se vê os livros aí de divulgação, fala o povo cansado da opressão, pegou em armas, invadiu a Bastilha, depois matou o rei e tal, não sei o que e tal. Aí quando a gente vê bons livros, por exemplo, Madelin, aí a gente vê que não foi assim, né? Na realidade, eram sempre pessoas assim que tinham recursos, gente ligada à burguesia, gente ligada a profissionais liberais, mesmo os padres, que, mesmo algum outro nobre, né, que na realidade foram os líderes do processo revolucionário. Né? E pelo contrário, quando a gente vê qual que foi o grande momento popular da Revolução Francesa, não foi em defesa dela, foi contra ela, que foi a Vendéia. Né? Então nós vemos na Vendéia, nós vemos um movimento, esse sim, nitidamente popular, teve Carroceiro como líder, que então enfrentou a Revolução, porque não suportava os princípios dela. Inclusive nós lançamos aí no Caravelas Kids um livro sobre isso. Né? Então a Guerra da Vendéia, todo mundo deveria procurar conhecê-la, principalmente os católicos, porque aí fica completamente descaracterizada essa visão de que a Revolução Francesa foi feita pelo povo. Pelo povo, onde teve povo mesmo, lutou contra ela. Então nós vemos que eu acho que esse é o mito número um, né? Eu tinha falado. Maria Antonieta disse: se não tem pão, comam brioches. Essa aí todo mundo repete. Eu me lembro de um professor que repetia isso aí, tá vendo? Esse povo lá, esses nobres aí não estavam nem aí pro povo. Maria Antonieta disse isso. Só que isso aí não tem o menor sentido. Aliás, a última biografia escrita aí sobre a Maria Antonieta tem o que, uns 15 anos atrás. Ela, justamente essa biografia eu li, eu tenho esse livro. Fala lá que isso é lenda. Inclusive já tinha sido, era um mote, né? Que se usava contra outras rainhas, inclusive. Então usaram, por exemplo, em relação à rainha, que eu esqueci o nome dela, de Luís XIII. Então já era uma coisa antiga, era um chavão. Então ela nunca disse essa frase, né? Essa própria biografia já diz o contrário. Se não me engano, alguém me falou, no filme da Maria Antonieta, que supostamente era baseado nesse livro que eu falei, diz que ela falou não tem pão como um brioche. Quer dizer, olha o erro do filme, né? Se foi de má fé ou ignorância, eu não sei. Mas se o filme diz que é baseado no livro, e o livro diz que ela nunca falou isso, como é que o livro coloca? Então você vê que a cultura pop e a divulgação querem então popularizar essa mentira aí, né? Colocar em sexto lugar. A Revolução separou igreja e Estado para garantir a liberdade. A gente vê isso, né? Perseguições brutais contra a igreja, obrigar os padres a jurar a Constituição Civil, tudo isso não tem lógica nenhuma de se fosse para proteger a liberdade. E depois nós vemos ao longo do século XIX, com a aplicação dos princípios da Revolução Francesa, uma perseguição religiosa, né? Inclusive com reflexo no Brasil, inclusive. Então isso é lenda, não tem sentido nenhum. A Revolução Francesa não foi feita somente contra o rei e os nobres, foi feita também contra a Igreja Católica. A Revolução separou igreja e Estado para garantir a Perdão, esse aqui é qual ranking? Esse é colocar o quarto. Não, quarto foi o da Antonieta. Então, quinto. Napoleão traiu os ideais da Revolução. Isso é muito comum, né? A gente vê alguns comentando sobre isso, dando determinados argumentos, né? Porém, na realidade, ele próprio disse: eu sou o realizador da Revolução Francesa. E os bons livros dizem que foi realmente uma continuidade, né? Inclusive o Napoleão disse, né, vão esquecer das minhas batalhas, mas os meus códigos ficarão. E ele acertou, né, os códigos napoleônicos tiveram reflexo em boa parte do mundo, inclusive no Brasil. Ora, a natureza desses códigos é a natureza dos princípios que a Revolução Francesa adotou e começou a divulgar, né? Então, na realidade, foi uma continuação. 1789, na realidade, terminou em 1815 com a derrota de Napoleão e Waterloo. Então fazem parte do mesmo processo
Lógico que não é exatamente a mesma coisa, né? Tem as sutilezas, tem os jogos de Napoleão aí e tal, mas ele foi o realizador da Revolução Francesa. Em 1799, a Revolução Francesa estava impopular, muitos diziam que ela podia acabar ó, e voltar como era, e que quem teria salvo, e de fato salvou a Revolução, foi o Napoleão no golpe de 18 de Brumário. Então, isso daí é lenda, vamos colocar aí quinto tem? Já foi. Terceiro? Pode ser. Terceiro. A guilhotina causava uma morte rápida e sem sofrimento. Então, né, isso é divulgado que era num corte só. Realmente era num corte só, numa cidade, numa época, no comecinho. Os relatos dizem que era mais de uma queda, era extremamente dolorido isso, né? Eles chegaram a derrubar a lâmina com gente com cabelo na nuca. E a lâmina não cortava numa primeira vez, depois eles rapavam na nuca e aí sim, para ter o corte, a lâmina tinha que estar afiada, tinha que raspar o cabelo na nuca, e se isso não fosse feito, uma descida da guilhotina podia não matar a pessoa, era extremamente doloroso. Então essa vai para qual lugar? Vamos lá em oitavo, então. A Revolução foi uma resposta à tirania de Luís X. Luís X? Não, Luís XVI. Luís XVI. Então, se eu falasse Luís XIV, ainda poderia ter algum babado, mas Luís XVI estava justamente numa campanha para combater o que ele via como determinados abusos, por exemplo, tortura e outros. Na realidade, ele era um rei aberto, psicologicamente ele era mais apático, né? Mas ele não era assim uma pessoa assim tirânica, vamos oprimir, vamos massacrar, não era o perfil dele. Ele tinha um perfil oposto a isso daí. A própria psicologia dele briga com essa afirmação. Então isso aí não tem lógica nenhuma falar. Basta ver o que se dizia para ele. É uma biografia dele que vê que o comportamento dele não tem nada a ver com isso. Agora vamos... Essa está em qual lugar? Está em sétimo. Então. A Revolução foi feminista e avançou o direito das mulheres. Tá? Até o quadro daquela mulher despida de um peito com a bandeira da França. Então, isso é lenda porque a Madame, que ela chama mesmo, vê o nome dela rápido aí, que propôs os direitos da mulher na convenção. Como é que ela chama, gente? Deu um nome branco dela. Olympe de Gaulle? Isso. A Madame Olympe, ela então propôs os direitos da mulher. Qual que é o sobrenome dela aí? Gorge, né? Olympe de Gorge, não é? Gorges. Não, Gorge, né? Isso, pseudônimo que ela usava. Então, ela propôs os direitos da mulher. Isso aí foi recusado lá na convenção, ela terminou sendo morta. Né? Então, isso é lenda. Qual lugar? Vamos colocar em quinto, se não tiver sexto. A Revolução trouxe avanços para a ciência, já que a igreja proibia. Então, nós já combatemos isso nos mitos medievais, então isso aí não tem lógica nenhuma. E quando a gente vê a França estava num progresso notável no século XVIII, ela era a maior potência do mundo. Progresso em várias áreas, né? Inclusive, por exemplo, a área de canais, pouca gente comenta sobre isso, mas a França tem uns canais, né, admiráveis do ponto de vista de engenharia que liga várias regiões, inclusive um que liga o Mediterrâneo ao Atlântico Norte, né, uma grande obra de engenharia. Esses canais você pode andar hoje na França nesses canais, é uma rede de canais realmente impressionante. Tudo isso aí havia, ou pelo menos uma boa parte desses havia no século XVIII, provando um avanço tecnológico que havia na França. Só estou citando esse exemplo, havia em outras coisas também. Inclusive tem um estudo interessante dizendo que ela estava à frente da Inglaterra nisso daí. Né? E o que nós vemos depois da Revolução Francesa e do Napoleão? Vimos que a França deixou de ser a maior potência do mundo e passou a ser a Inglaterra, ou seja, a Revolução Francesa empobreceu a França. A Inglaterra é que passou à frente no progresso tecnológico. Então isso aí não tem lógica nenhuma. Esse vai para qual ranking? Vamos colocar lá, o que falta? Nono? Nono, 10º. Nono. Criou um sistema jurídico mais justo. Então, a lei mais absurda da história, pelo menos, né, de que se fala de direito desde o direito romano até hoje, foi a lei dos suspeitos. Né? Com as suas variações, ela também teve alguns desdobramentos, mas assim, falando grosso modo, a lei dos suspeitos, então,
dizia que qualquer um que fosse acusado de determinado crime podia ser julgado à morte. Então, um vizinho falou que fulano de tal é antirrevolucionário. Pronto, se a guarda revolucionária achasse que você era culpado, te executava. Havia tribunais montados para julgar a pessoa rapidamente. Muitos deles a pessoa não tinha direito à defesa. Então, que história é essa da Revolução Francesa ter melhorado o direito se ela desenvolveu a lei, uma das leis mais absurdas que se tem notícia na história? Inclusive que foi que inspirou regimes comunistas. Por exemplo, a lei da como é que chamava? Tem uma lei cubana chamada esqueci o nome da lei cubana, que nitidamente inspirada nessa Revolução Francesa, que também prendia, ou jogava lá no paredão já, suspeitos de serem antirrevolucionários, né? Na verdade, a Revolução Francesa é que inspirou essas ditaduras comunistas sombrias, inclusive nesses processos absurdos, processos de Moscou, processos de Havana, lembram muito os tribunais revolucionários, né? Lembram bastante. Então não tem nada de progresso jurídico, não. Colocar em 10º lugar. Trouxe liberdade, igualdade e fraternidade. Bastante, né? A gente vê mesmo, né? Qual liberdade que trouxeram da guilhotina, né? Qual fraternidade de lei dos suspeitos? Qual igualdade? Tinha uma cúpula que mandava, por exemplo, Robespierre. Robespierre mandava em tudo. Se ele não fosse, simpatizasse com alguém, mandava matar. Essa é a igualdade. Tem uma cúpula que mandava, decidia tudo, né, a revelia da população. Então, pelo contrário, a Revolução Francesa foi o primeiro regime de partido único, naquele que é um grupo fechado, que manda e o resto tem que obedecer. Se não obedece, morre. Então, de igualdade não tinha nada. Eles desenvolveram um sistema, pelo menos durante o terror, na época de Robespierre, inclusive eles que deram esse nome, mais desigual que se teve notícia do ponto de vista de governança, né? Então, de igualdade não tinha nada, de fraternidade muito menos e de liberdade nada. Sobrou 2. Que é? O ranking 2. Ranking 2. Então, né? 2. Fechou a lista. E quem quer aprender sobre Revolução Francesa, o que o senhor recomenda? Nós lançamos os nossos 2 principais livros que iniciaram a nossa editora, são sobre a Revolução Francesa, né? Um falando das ideias e outro falando do processo revolucionário, né? Então nós estamos com uma excelente promoção, não perca, combo 50% de desconto e livro 40% de desconto. O link está na descrição.